Oi, gente querida! Isa Minatel aqui e esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Que maravilha, gente! Estamos lendo O que Sobra, do Príncipe Harry. Não falo mais o número do vídeo. Parte 2 do livro, capítulo 62, para eu não confundir o pessoal. Deixa pra edição colocar aí certinho pra você, viu? A Isa se perdeu, mas estamos no vídeo 50. Vamos junto. Se você chegou agora, curte esse vídeo e depois, se você gostar, maratona tudo. Se você já tá acompanhando, aprecie sem moderação, sem limites. Se estiver na correria, dá o play e vai. Se estiver tranquila, faz um chazinho aí pra degustar também, viu? Uma noite, telefonei para o meu amigo Thomas, irmão do meu querido amigo Hanners. Thomas, tão engraçado e espirituoso. Thomas, com sua risada contagiante. Thomas, uma lembrança viva de dias melhores. Eu estava em Clarence House, sentado no chão da sala de TV. Devia estar vendo Friends. Ei, Buzzy, está fazendo o quê? Ele riu. Ninguém mais o chamava de Buzzy. Harris! Olá! Eu sorri. Ninguém mais me chamava de Harris. Ele disse que estava saindo de um jantar de negócios. Estava feliz de ter com quem conversar a caminho de casa. Sua voz tão parecida com a do irmão foi um conforto instantâneo. Me deixou feliz. Embora Thomas não estivesse feliz. Também enfrentava dificuldades, declarou. Estava passando por um divórcio, outras complicações. A conversa se voltou inexoravelmente para a complicação original, a fonte de todas as complicações. Hanners. Thomas morria de saudade do irmão. Eu também, eu disse. Cara, eu também. Ele me agradeceu por ter discursado em um evento para angariar fundos para a obra de caridade de Hanners. Eu não perderia por nada. É para isso que servem os amigos. Pensei no evento e no ataque de pânico antes do evento. Então, relembramos o passado de forma aleatória. Thomas e Hanners, Willie e eu, manhãs de sábado, fazer nada com a mamãe, ver TV, concursos de arroto. Ela era que nem um garoto adolescente. Ela era, cara. Ir com a mamãe ver Andrew Lloyd Webber. Eu e Hanners mostrando a bunda para as câmeras de segurança de Ludgrove. Nós dois caímos na gargalhada. Ele lembrou que Hanners e eu éramos tão grudados que as pessoas nos apelidaram de Jack Russell. Talvez porque o Willie e eu tivéssemos cachorros da raça Jack Russell. Eu me perguntava onde Hanners estaria. Estaria com a mamãe? Estaria com os mortos do Afeganistão? Gangan estaria junto? Fui arrancado dessa linha de pensamento pelo som de Thomas gritando. Buzzy, cara, você está bem? Vozes bravas, tumulto, briga. Pus o telefone no viva voz, atravessei o corredor às pressas, subi a escada e rompi na sala da polícia. Gritei que meu amigo estava em perigo. Nos debruçamos sobre o telefone, escutamos, mas a linha já tinha caído. Era óbvio, Thomas estava sofrendo um assalto. Por sorte, tinha acabado de mencionar o nome do restaurante onde havia jantado. Ficava em Battersea. Além disso, eu sabia onde ele morava. Olhamos o mapa, havia só um trajeto lógico entre um ponto e outro. Alguns guarda-costas correram comigo até lá e encontramos Thomas na calçada, perto da Albert Bridge, esmurrado, abalado. Nós o levamos à delegacia mais próxima, onde ele fez um boletim de ocorrência. Depois o levamos para casa. Durante o percurso, ele não parava de me agradecer por ter ido socorrê-lo. Dei um abraço apertado nele. É para isso que servem os amigos. Gente, que cena, que situação, uau, eu acabei de passar por uma tentativa de assalto muito recente, né, não sei se você me viu contar nas redes, eu tava em São Paulo, o cara esmurrou, quebrou o vidro do carro para pegar o celular que eu tava usando o Waze, e ele ficou paralisado inexplicavelmente. Para mim, apenas proteção e ação divina explicam isso, e eu sou muito grata, e ele só quebrou o vidro, não pegou o celular, não tocou em mim, ficou paralisado uns 15 segundos assim, depois saiu correndo. Então, é muito desesperador. Imagina essa situação, você tá no telefone com alguém que sofreu um assalto e ainda bem que eles conseguiram chegar. Que loucura, que loucura. Você já passou por assalto, gente? Como é que foi essa parte sua na vida? Me conta. Que triste, né? A gente pensa que é só no Brasil, né? O cara lá na Inglaterra. Enfim, capítulo 63. Me deram uma mesa no aeródromo do exército, o aeródromo de Wattingen, o que eu detestei. Nunca quis uma mesa, achava insuportável ficar sentado diante de uma mesa. Meu pai adorava a mesa dele, parecia preso a ela, apaixonado por ela, rodeado de livros e malas postais. Eu nunca fui assim. Também me deram uma nova tarefa.
refinar meus conhecimentos sobre o Apache, talvez para me tornar instrutor. Aquela era uma tarefa que poderia ser divertida, ensinar os outros a voar, mas não era. Não sentia que era minha vocação. De novo apresentei a ideia de voltar à guerra. De novo a resposta foi uma negativa ríspida. Mesmo se o exército estivesse disposto a me mandar para lá, o Afeganistão estava esfriando. Mas a Líbia estava esquentando, que tal? Não. O exército disse. De todas as formas que conheciam, oficial e extraoficialmente, negaram meus pedidos. Todo mundo estava de saco cheio do Harry na zona de guerra. Ao fim de um dia típico de trabalho, eu saía de Watcham e voltava dirigindo ao Palácio de Kensington. Já não estava mais morando com o papai e Camila. Tinham me concedido um espaço, um apartamento no térreo inferior do Palácio de Kensington. Como corretores o chamavam, um eufemismo risível para o meio caminho do subsolo. O apartamento tinha 3 janelões, mas como filtravam bem a luz, a diferença entre a alvorada, crepúsculo e o meio do dia era, na melhor das hipóteses, simbólica. Às vezes, o Sr. R., que morava logo acima, tornava a questão irrelevante. Ele gostava de estacionar seu enorme Discovery prateado ao lado das janelas, bloqueando a luz completamente. Escrevi um bilhete para ele, perguntando educadamente se não poderia parar o carro um pouco mais adiante. Ele retrucou-me, mandando parar de encher o saco. Depois foi a minha avó e pediu que ela me dissesse a mesma coisa. Ela nunca tocou no assunto comigo, mas o fato de o Sr. R. se sentir seguro o bastante, respaldado o bastante para me denunciar a monarca, me mostrou minha verdadeira posição na hierarquia. Ele era um dos camaristas da vovó. Eu devia lutar, disse a mim mesmo, devia confrontar o sujeito cara a cara, mas pensei, não. O apartamento combinava com o meu estado de espírito. A escuridão ao meio-dia combinava com o meu estado de espírito. Além do mais, era a primeira vez que eu morava sozinho, em outro lugar que não a casa do meu pai. Portanto, no cômputo geral, eu não tinha do que reclamar. Um dia, convidei um amigo. Ele disse que o apartamento parecia uma toca de texugo. Ou talvez eu tenha dito isso a ele. De qualquer forma, era verdade. E não me importei. Estávamos batendo papo, meu amigo e eu, bebendo, quando de repente uma folha de papel desceu em frente à minha janela. Então a folha começou a tremular. Meu amigo levantou, foi à janela e disse: Spike, mas o que caía da folha de papel era uma cascata do que parecia ser confete marrom? Não. Glitter? Não. Meu amigo disse: Spike, isso não é cabelo? Era a senhora R. Estava aparando o cabelo de um dos filhos, sacudindo a folha de papel onde tinha juntado as mechas. O verdadeiro problema, no entanto, era que minhas 3 janelas estavam abertas e a brisa soprava naquele dia. Rajadas de cabelo entraram no apartamento. Meu amigo e eu tossimos, rimos, tiramos fios da língua. O que não foi parar no apartamento aterrissou, feito chuva de verão, no jardim compartilhado, que justamente naquela época estava cheio de brotos de hortelã e alecrim. Passei dias redigindo na minha cabeça um bilhete ríspido dirigido à senhora R. Nunca o enviei. Sabia que estava sendo injusto. Ela não sabia que estava enchendo minha casa de cabelo. Tampouco sabia da verdadeira origem da minha antipatia por ela. Era culpada de um crime veicular ainda mais grave do que o marido. A senhora R. sempre estacionava o carro dele na vaga que era da minha mãe. Ainda a vejo parando naquele lugar, exatamente onde a BMW verde da minha mãe ficava. Era errado da minha parte, eu sabia que era errado, mas em certa medida eu condenava a senhora R. por isso. Essa parte é tão chocante, né, gente? Você pensar que ele era largado lá, né? De qualquer jeito. E que um cortesão da rainha com a sua família estavam assim, tão menosprezando, assim, tão desrespeitando. É interessante. Diz muito, hein? Capítulo 64. Virei tio. Willie e Kate tinham dado as boas-vindas ao primeiro filho, George, e ele era lindo. Mal podia esperar para lhe ensinar sobre rugby e Hawker's Drift, sobre aviação e cricket de corredor, e talvez lhe dar algumas dicas de como sobreviver a uma vida no aquário. Os repórteres, entretanto, viram naquela ocasião tão alegre uma oportunidade de me perguntar se eu estava infeliz. O quê? O bebê tinha me empurrado para baixo na linha de sucessão, fazendo de mim o 4º em vez do 3º, que poderia ascender ao trono. Então os repórteres diziam: que azar, hein? Você deve estar de brincadeira. Deve haver algum receio. Seria impossível estar mais feliz do que estou. Era uma meia-verdade. Estava contentíssimo por Willie e Kate.
e estava indiferente à minha posição na linha de sucessão. Mas apesar de ambas as coisas, eu estava longe de estar feliz. Ai, gente, né? O povo pensando só em posição e poder, né? Ai, ai. Capítulo 65. Angola. Viajei para esse país devastado pela guerra em uma visita oficial e fui especificamente a lugares onde o dia a dia havia sido envenenado por minas terrestres, inclusive uma cidade que acreditavam ser o lugar mais cheio de minas da África inteira. Agosto de 2013. Usei o mesmo equipamento protetor que minha mãe usara quando fez sua histórica viagem a Angola. Cheguei a trabalhar com a mesma obra de caridade que a havia convidado, Hallow Trust. Fiquei muito frustrado quando soube, pelos executivos da instituição e pelos trabalhadores em campo, que a tarefa que ela tinha divulgado, aliás, toda a cruzada global que minha mãe tinha ajudado a lançar, estava estagnada. Falta de recursos, falta de força de vontade. Essa era a causa pela qual minha mãe era mais apaixonada no fim. Ela tinha visitado a Bósnia 3 semanas antes de ir a Paris, em agosto de 1997. Muitos ainda se lembravam dela andando sozinha por um campo minado, detonando uma mina usando um controle remoto, anunciando com valentia: uma já foi, faltam 17 milhões. Sua visão de um mundo livre de minas terrestres parecia factível naquela época. Agora, o mundo retrocedia. Assumir a causa dela, detonar uma mina terrestre, fez com que eu me sentisse mais perto dela e me deu força, esperança, por um breve instante. Mas, de modo geral, eu sentia que todos os dias caminhava por um campo minado psicológico e emocional. Nunca sabia quando a próxima explosão de pânico aconteceria. Ao voltar à Grã-Bretanha, mergulhei de novo na pesquisa. Estava louco para achar uma causa, um tratamento. Cheguei a falar com o papai. Fiz confidências a ele. Pai, eu estou tendo ataques de pânico e ansiedade. Ele me mandou a um médico, um gesto bondoso da parte dele, mas o médico era um clínico geral, sem conhecimento ou ideias novas. Queria me receitar remédios. Eu não queria tomar remédios, não sem antes tentar outros tratamentos, inclusive homeopáticos. Na minha pesquisa, me deparei com muita gente recomendando magnésio, que diziam ter um efeito calmante. Era verdade, tinha mesmo, mas em grandes quantidades também tinha efeitos colaterais desagradáveis. Intestino solto, que descobri da pior forma, no casamento de um amigo. Interessante essa visão dele, né, sobre a doença, os remédios, né? Eu sou muito assim também. Calma, primeiro deixa eu entender a causa emocional, deixa eu tentar outros tratamentos alternativos. Se nada funcionar, ok, vamos às medicações com moderação e entendendo a mensagem das doenças, né? A gente tem conteúdo sobre isso também, causa emocional de dores e doenças, viu? Se você não acompanha, procura aí, porque é interessante demais. Um dia, durante o jantar em Highgrove, papai e eu conversamos bastante sobre o que eu andava enfrentando. Contei detalhes, história atrás de história. Já no final do jantar, ele olhou para o prato e disse em tom suave: acho que a culpa é minha. Eu devia ter providenciado a ajuda de que você precisava anos atrás. Eu garanti que a culpa não era dele, mas apreciava o pedido de desculpas. Conforme o outono se aproximava, minha ansiedade ia se intensificando. Eu acho por conta do meu aniversário. O último antes de eu entrar na casa dos 30. O restinho da minha juventude, eu pensava. Era assaltado por todas as dúvidas e medos tradicionais. Me fazia as mesmas perguntas que as pessoas se fazem à medida que envelhecem. Quem sou eu? Para onde vou? Pode vir. Oi, lindão. Oi, mãe. Tô gravando. Desculpa. Tudo bem. Oi. Invasão da gravação da mamãe. Tudo bem? Daqui a pouco eu termino, a gente vai conversar um pouquinho. Filho de férias, me chamando para assistir série. É mole? Vamos lá. Normal, eu disse a mim mesmo. Mas a imprensa ecoava num nível anormal meus questionamentos. Príncipe Harry, por que ele não se casa? Eles desencavavam todas as relações que eu já tinha tido, todas as meninas com as quais tinham me visto, jogavam tudo no liquidificador, chamavam especialistas, ele colocou entre aspas, isto é, charlatões, para tentar entender o caso. Livros a meu respeito iam fundo na minha vida amorosa, esmiuçavam todos os fiascos românticos e os quase acertos. Lembro um que detalhava meu flerte com Cameron Diaz. Harry não se imaginava ao lado dela, o autor dizia.
Realmente não me imaginava, já que nunca tínhamos nos conhecido. Nunca estive a 50 metros da senhorita Dias. Mais uma prova de que se você gosta de ler uma bobajada sem fim, biografias da realeza foram feitas para você. Por trás de toda essa preocupação excessiva a meu respeito, havia uma coisa mais substanciosa do que fofocas. Havia o sustentáculo da monarquia, baseada no matrimônio. As maiores controvérsias em relação a reis e rainhas que se estendem ao longo de séculos geralmente têm a ver com quem se casaram e com quem não se casaram, e os filhos gerados por essas uniões. Não se é um membro estabelecido da família real ou um verdadeiro ser humano até o casamento. Não é nenhuma coincidência que a vovó, chefe de Estado de 16 países, começasse todos os seus discursos com "meu marido e eu, tarará". Quando Will e Kate casaram, se tornaram duque e duquesa de Cambridge, mas acima de tudo se tornaram uma casa, e com isso ganharam o direito a mais funcionários, mais carros, uma casa maior, um gabinete mais majestoso, recursos extras, papéis de carta timbrados. Eu não ligava para essas regalias, mas ligava para o respeito. Como solteiro inveterado, era um estranho, uma não pessoa na minha própria família. Se queria que isso mudasse, teria que me amarrar. Era simples. Tudo isso transformou meu aniversário de 29 anos em um marco complicado e, em certos dias, uma dor de cabeça complicada. Eu estremecia ao pensar em como me sentiria no aniversário seguinte, de 30 anos, meia idade de fato, para não falar da herança que viria junto. Ao completar 30 anos, eu receberia uma boa quantia que mamãe tinha me deixado. Me repreendia por ficar melancólico por isso. A maioria das pessoas faria de tudo para herdar dinheiro. Para mim, no entanto, esse era outro lembrete de sua ausência, outro sinal do vazio que ela tinha deixado, que libras e euros jamais preencheriam. O melhor, eu resolvi, era me afastar dos aniversários, me afastar de tudo. Decidi celebrar o aniversário da minha chegada à Terra, indo até o fim dela. Já tinha ido ao Polo Norte, agora iria ao Polo Sul. Faria outra expedição, junto com a Walking with the Wounded. Me alertaram que o Polo Sul era ainda mais frio do que o Polo Norte. Eu ri. Como seria possível? Eu já tinha congelado meu pênis, camarada. Essa não era a própria definição da pior coisa possível. Além do mais, dessa vez, eu saberia tomar as precauções certas. Roupas íntimas, confortáveis, mais enchimento, etc. Melhor ainda, um grande amigo contratou uma costureira para me fazer uma almofada de pinto sob medida. Ajustada, com bom sustento. Era feita de fleece, bem macio. E já falei demais. Oh, meu Deus, né? Que dureza, né? Ele tá nesse momento aí, ele não queria ninguém do meio. A sensação que eu tenho do Harry é essa. Ele queria casar, porque ele queria o respeito, porque ele também queria fazer uma família, ter vida, expectativas da vida a dois e depois ter filhos e tal, mas ele não queria ninguém no meio. Então, cada vez que ele pegava alguém de fora do meio, a pessoa não aguentava a pressão, porque vamos combinar, que vida é essa? E o tempo passando, e ele aí, nessa busca. E é tão difícil quando a vida não corresponde às nossas expectativas, não é? E mais o pânico e mais um tanto de coisa que ele tá tendo que lidar. Eu canso às vezes de ver, né, o momento em que ele se encontra ali nessas páginas. E você, tá gostando? Que bom! Chá comigo, que eu leio pra você, viu? Lembra de curtir, deixar seu comentário, se inscrever no canal e, claro, divulgar essa playlist. Ajuda, gente. Se você tá gostando, outras pessoas podem gostar também, viu? E aí a gente alcança um número maior de pessoas com tanto aprendizado. Um beijo, gratidão sem limites. Até a próxima. Tchau.